propicia uma transparência dos atos administrativos, fazendo com que a população tenha acesso aos dados do governo, contas do governo, da ação governamental. Então, o modelo permite essa participação, essa transparência total, democrática, para que a gente tenha realmente resultado e que aplique os recursos do governo naquilo que é importante para o cidadão, naquela região aonde ele vive. E os instrumentos básicos que nós usamos para atingir esse planejamento são vários, e um deles é o Plano Catarinense de Desenvolvimento. Nós desenhamos o desenvolvimento de Santa Catarina até 2015 e nós realizamos o levantamento do Plano Catarinense de Desenvolvimento. Também está focado e usado como instrumento de planejamento muito importante, de fundamental importância, são os planos de desenvolvimento regional. Cada Secretaria de Desenvolvimento Regional, ela tem que fazer o seu plano de desenvolvimento. Ela tem que conhecer profundamente a sua região, os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, o desenvolvimento, para onde vai no futuro, na sua região, quais são as nossas potencialidades, o que é que nós precisamos em termos de infraestrutura, de economia, na área social, para o desenvolvimento, para a geração de renda, e eu tenho que fazer esse diagnóstico da minha região e projetar as ações governamentais de forma articulada com o governo federal, governo estadual e governo municipal, e desenhar um plano de desenvolvimento de médio e longo prazo. Então, isso é fundamental. Todas as secretarias de desenvolvimento regional têm que construir o seu plano de desenvolvimento. E em cima desse plano de desenvolvimento que o governo vai fazer as suas ações. Ele vai entrar como indutor do desenvolvimento, facilitador do desenvolvimento. Mas com a união de todas as pessoas que vivem naquele território, naquela região. Então, o plano de desenvolvimento regional é muito importante, eu diria que é básico para cada secretaria regional. Isso, todos têm que construir o seu plano, reavaliar o seu plano de desenvolvimento, verificar o que é que já foi construído do plano que existe e modernizar, atualizar o futuro para a sua região. Também, como instrumento de planejamento, nós temos os planos decenais, focado em indicadores socioeconômicos, e nós também temos como objetivo o que nós chamamos de pacto de concertação, ou seja, nós temos que traçar os nossos objetivos e aí chamar o governo federal, o governo estadual, o governo municipal para construir esses objetivos. O que é que cada ente da federação vai contribuir para o sucesso do nosso plano, para que o desenvolvimento venha realmente para a nossa região. Então, cada ente da federação pode dar a sua parcela de contribuição e aí fica mais fácil o recurso público aplicado, ele é otimizado. Então, é esse o grande objetivo, né, desses planos decenais, desse plano de desenvolvimento regional. Temos também os planos plurianuais, né, que o governo faz aqui a cada 4 anos, mas com base no quê? Com base nos planos de desenvolvimento regional. Então, esses planos de desenvolvimento regional é que vão ser a base do plano plurianual do governo, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual. Então, é básico a construção dos planos de desenvolvimento regional. E essa é uma das primeiras tarefas que os secretários de desenvolvimento regional têm que fazer. Eles têm que reunir a equipe e já começar a fazer os seus planos de desenvolvimento regional, para que ele possa atuar prontamente aí na sua região. E através dessas ações de planejamento, o governo constrói a lei de diretrizes orçamentárias, o orçamento anual, e ali nós colocamos mais recurso numa atividade, menos recurso noutra atividade, conforme as prioridades de cada região.
E essa participação tem que ser mais efetiva, mais atuante das secretarias de desenvolvimento regional. E depois fizemos, inclusive, junto com a Secretaria da Fazenda, a programação financeira anual, que é aquele recurso que fica disponível para os secretários, né? Ele sabe que ele conta com aquele recurso todo mês, diante de toda a programação que foi estabelecida. A Lei Complementar 381, ela também traz alguns artigos muito interessantes e que todos devem conhecer. Secretários setorial, secretários regionais, os gerentes, os funcionários efetivos devem procurar conhecer a Lei 381, eu repito aqui. E no seu artigo 11, ela diz o seguinte, que a administração pública estadual deverá promover políticas diferenciadas para equilibrar o desenvolvimento socioeconômico do Estado, principalmente nas regiões cujo IDH é menor. Então, a lei já define que naqueles municípios mais pobres, as regiões mais pobres, mais debilitadas, o governo do Estado pode sim direcionar mais recursos para aquelas regiões, para aquela atividade. Isso já está definido na lei, né? E nós temos que articular ações da Secretaria de Planejamento, da Secretaria de Fazenda e as Secretarias de Desenvolvimento Regional, para que a gente possa fazer esse equilíbrio, investindo mais recursos naquelas regiões que precisam mais, fazendo com que essas regiões elevem o seu índice de desenvolvimento humano, né, e corrijam as distorções. Por isso, a importância dos planos de desenvolvimento regional. Por isso, o conhecimento dos indicadores é importante. Como é que eu estou aqui na saúde? Estou abaixo da média de Santa Catarina ou acima da média de Santa Catarina? Na educação, e em todas as áreas eu tenho que conhecer para fazer com que os programas governamentais possam atuar naquelas debilidades que eu tenho na minha região. Então, por isso, é importante o plano de desenvolvimento regional. Na Lei 381 também, ela tem um capítulo que fala só sobre a descentralização e a desconcentração. A ação descentralizada e desconcentrada, ela é definida no artigo 13 da Lei 381 e deixa muito claro. Às vezes as pessoas têm dúvida, se a secretaria tal está incluída aí na descentralização ou não. É só ler a lei que deixa muito claro isso. No seu artigo 13 ela já diz que a execução das atividades da administração pública estadual será descentralizada e desconcentrada e se dará por meio das secretarias de desenvolvimento regional e dos órgãos e entidades públicas do Estado, com atuação regional. Então, no artigo 13, ela já deixa muito claro que toda a ação do governo vai ser de forma descentralizada, executada de forma descentralizada. Então, todas as ações do governo são descentralizadas. E os programas, projetos e ações do governo? Aí nós temos novamente aquela divisão de competências, né? Planejados, normatizados pelas secretarias setoriais e executados pelas secretarias de desenvolvimento regional. É assim que define a lei. Então, planejado, normatizado, orientado pelas secretarias setoriais. Ela não faz execução, a secretaria setorial. Quem é que executa? Secretaria de Desenvolvimento Regional. Está lá na Lei 381. É só olhar e ver exatamente a sua competência, a secretaria, se é setorial, ela tem uma competência, se é regional, tem outra. Regional, execução. Setorial é para planejar, é para normatizar, é para avaliar, é para acompanhar. Então, esse é o papel da Secretaria de Desenvolvimento Setorial e é o que está dito na Lei 381. No artigo 17 da Lei 381 também é um artigo que trata de um assunto muito interessante que todos devem conhecer. E o artigo diz o seguinte, que os gestores de fundos estaduais, e nós temos vários fundos estaduais aí,
vários que eu poderia citar aqui, o Fundo de Desenvolvimento Social, o FEIDRO e o Fundo de Desenvolvimento Rural e vários fundos que nós temos. Então, o que é que diz o artigo 17? Que os gestores dos fundos estaduais, no que couber, deverão, por intermédio de critérios técnicos, definir orçamento diferenciado para cada região, para cada Secretaria de Desenvolvimento Regional. E após o que serão distribuídos cotas regionais e priorizados os pleitos respectivos pelos Conselhos de Desenvolvimento Regional. Então, lá no artigo 17, ele já fala de como eu devo utilizar os recursos do fundo, de qualquer fundo. E deve ser obedecido o artigo 17 da Lei 381. Ou seja, quem é gestor de fundo, e sempre gestor de fundo é secretário de desenvolvimento, é secretário setorial, então ele deve o quê? Pegar o seu fundo que tem na sua secretaria, definir os critérios técnicos, definir as cotas de cada secretaria regional de acordo com a realidade e o objetivo do fundo, e aí definir uma cota de cada secretaria regional para que o secretário regional possa utilizar também esses recursos lá na sua região. E quem vai definir o quanto vai para cada secretaria são os critérios técnicos e não critério político. Então, isso é o que diz o artigo 17 da Lei 381 e que é muito claro, né? Com relação ainda à delegação de competência, o artigo 20 da Lei 381, ela define que a delegação de competência será utilizada como um instrumento de descentralização e desconcentração administrativa, com o objetivo de assegurar a rapidez nas decisões. Então, não há mais como, num governo descentralizado, todas as decisões virem para o governador. Então, por isso é que o governo de Santa Catarina implantou a descentralização, criando 36 secretarias de desenvolvimento, onde tem um secretário de Estado e que recebe delegação de competência do governador para tomar as decisões de forma muito rápida, fazendo com que o Estado de Santa Catarina ganhe agilidade, eficiência, eficácia. É o que os catarinenses querem, é o que o cidadão querem, essa desburocratização do Estado. Nós temos que atuar com mais rapidez e aí ganhamos eficiência. Então, por isso, a delegação de competência, lá no seu artigo 20, ela já dá essa prerrogativa para os secretários de desenvolvimento regional. E quem ganha com isso é o cidadão catarinense que tem um serviço mais ágil, um poder de decisão mais perto de onde você mora e pode resolver os problemas com mais rapidez. No artigo 25 da Lei 381, ela também define a supervisão dessa ação governamental. Os secretários de Estado, eles são responsáveis para fazer essa supervisão dessa ação governamental, com o apoio dos órgãos que compõem as estruturas das secretarias e que tem como objetivo, na sua área de atuação, ela o quê? Lá no parágrafo 2º, ela diz muito claro também que é promover a execução de programas, projetos e ações do governo de forma, aí de novo, descentralizada, desconcentrada e intersetorial. Ou seja, na secretaria, lá na ponta, na secretaria regional, as pessoas de forma intersetorial, ou seja, todos os setores, saúde, educação, infraestrutura, todos juntos, para fazer cumprir o objetivo, que é o desenvolvimento da região. Então, novamente, no artigo 25, repete o grande objetivo da descentralização e da desconcentração do governo de Santa Catarina. No artigo 26, ele também se refere à administração indireta, porque lá no início, em 2003, houve muita dúvida com relação à administração indireta. E agora, na 381, isso fica muito claro quando a gente lê o artigo 26 e ele diz o seguinte, lá no seu item número 6, ele diz a descentralização e a desconcentração da execução dos programas, projetos e ações governamentais
que deverão ser supervisionados, coordenados, orientados, controlados de forma articulada entre as secretarias setoriais e as secretarias de desenvolvimento regional. Então, a administração indireta, ela também está dentro desse contexto da descentralização. E lá no território, lá nas secretarias de desenvolvimento regional, a administração indireta tem as suas regionais, que devem estar lá prestando informações, estando participando intensamente dos trabalhos das secretarias regionais, fazendo com que o secretário regional tenha conhecimento de todas as ações que são elaboradas pela administração indireta naquele território. Os agentes da administração indireta, os regionais, devem prestar relatórios aos secretários de desenvolvimento regional, devem manter os secretários de desenvolvimento regional informados de todas as ações que estão realizando naquele território, e isso está muito claro na Lei 381, né? Então não é aqui um pedido, é uma imposição legal para que a administração indireta também se integre à administração, a esse novo sistema de gestão pública em Santa Catarina. E no artigo 28, também fala que a administração indireta, ela deverá estar habilitada a prestar contas de sua gestão, de forma que nos prazos estabelecidos, ao secretário de Estado setorial, a qual a administração indireta está vinculada, e ao secretário de Desenvolvimento Regional, cuja a sua área de abrangência está ali localizada. Então, isso está claro lá no artigo 28, no parágrafo 1º, ele deixa bem claro isso. Então, a administração indireta não deve ter dúvidas da sua participação, da sua relação com a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Ela deve prestar todas as informações para os secretários regionais, para que eles possam também participar, também levar ao conhecimento do Conselho de Desenvolvimento Regional de todas as ações realizadas naquela área de abrangência pelas secretarias, pela administração indireta situada naquela área de abrangência. E os sistemas administrativos em Santa Catarina? Nós temos, a Lei 381 define 15 sistemas administrativos, que são vários sistemas, né? E que cada sistema administrativo é composto por um órgão central, que são as secretarias setoriais, órgãos setoriais, que são as regionais, e regionais e seccionais, que são órgãos até os escritórios locais. Vamos falar um pouco sobre os sistemas administrativos implantados pela Lei 381 em Santa Catarina. São 15 os sistemas administrativos, e são vários, né? A administração financeira é um sistema administrativo, o controle interno é outro sistema administrativo, a cartografia e geografia, a gestão de materiais e serviços, e são 15 sistemas administrativos. E o artigo 31 da Lei 381, ela define o que é órgão central dos sistemas, que são as secretarias setoriais, né, que são órgãos central de sistema, os órgãos setoriais, regionais e órgãos seccionais, ou seja, até aquela pessoa lá da ponta, lá do escritório local que atende o público, responsável, faz parte desse sistema administrativo. E no seu artigo 7º, no seu parágrafo 7º do artigo 31, ele diz o seguinte, que os órgãos previstos no parágrafo 1º, que são os setoriais, são as secretarias de desenvolvimento setorial, e presta atenção, gente, olha o que diz esse parágrafo do artigo 31. Ficam vedadas a execução e a operação de atividades de forma centralizada. Eu vou repetir, o artigo 31, no seu parágrafo 7º, ele deixa muito claro, proibindo as secretarias centrais
de execução de atividades. Por quê? Porque não é o papel dela. O papel das secretarias setoriais é outro, é de planejar, de normatizar, como nós já vimos. Quem executa são as secretarias regionais. E o parágrafo 7º do artigo 31 diz exatamente isso. Os órgãos centrais, que é o parágrafo 1º, ele diz o seguinte: ficam vedadas a execução e a operacionalização de atividades de forma centralizada. Então, esse artigo é muito importante que as pessoas observem e leiam esse artigo para que não cometam erros, né? Não permitam que as secretarias setoriais executem atividades que não é de competência dela, como diz a Lei 381. Nós podemos observar aqui também na apresentação, como vocês podem observar no organograma, nós temos 13 secretarias setoriais e 36 secretarias regionais. Então estão bem definidas e nós temos aqui toda a administração indireta vinculada às secretarias setoriais e regionais. Então isso fica muito claro no organograma. Vamos falar agora um pouco sobre as secretarias de desenvolvimento regional. E essa fotografia que vocês estão vendo é a obra que está sendo construída em São Joaquim. É a primeira sede das secretarias de desenvolvimento regional. Então é uma planta padrão e que todas as secretarias de desenvolvimento regional vão ser construídas dessa forma. As secretarias de desenvolvimento regional, muitas pessoas dizem, porque ela gasta recurso. Não, ela economiza. Por quê? Porque nesta sede que vocês estão vendo, vai abrigar a SIDASC, a EPAGRE, a Fátima, diversos órgãos, a CASAN, diversos órgãos do governo estadual e que atualmente pagam aluguel, deixam de pagar aluguel e vão fazer parte dessa sede das secretarias de desenvolvimento regional. E todos os estados as regiões vão ter a sua Secretaria de Desenvolvimento Regional, o centro administrativo da região. Então esta é uma sede que está sendo construída, ainda não está pronta, mas acredito que em março, abril de 2011, ela vai poder ser inaugurada. Vai ser a primeira Secretaria de Desenvolvimento Regional, sede, o centro administrativo construído aqui em Santa Catarina. E, voltando a falar da Lei 381, no artigo 76, ela define como atuam as secretarias de desenvolvimento regional em cada região. E o primeiro item que deixa muito claro a atuação da Secretaria de Desenvolvimento Regional ela atua como Agência de Desenvolvimento Regional. E a própria lei, no seu artigo 2º, parágrafo 1º, ela define o que é Agência de Desenvolvimento Regional. E a Agência de Desenvolvimento Regional é o órgão descentralizado, capaz de induzir e motivar a integração e a participação da sociedade de forma planejada para a execução das políticas públicas, facilitando o acesso direto, democrático e transparente da população, garantindo maior agilidade no serviço público. As secretarias de desenvolvimento regional também são articuladoras da transformação nas suas respectivas regiões. E em territórios de desenvolvimento, eles transformam as suas regiões em territórios de desenvolvimento e de bem-estar social. Esse é o grande papel das secretarias de desenvolvimento regional. Elas atuam como motivadora do desenvolvimento econômico, social, enfatizando o planejamento e o fomento e a geração de emprego e de renda. Então, elas são indutoras no engajamento, na integração e a participação da sociedade civil organizada através dos conselhos de desenvolvimento regional,